Uma pergunta muito bacana para a gente entender a diferença entre o risco de liquidez e o risco de mercado. Lembra, o risco de liquidez está associado com a dificuldade de transformar o ativo em dinheiro. Lembra, a liquidez por excelência é dinheiro, é grana, é recursos. No nosso caso aqui no Brasil é a nossa moeda, é o real. Quanto mais fácil for eu transformar um ativo em dinheiro, quanto mais fácil for eu vender esse ativo, mais líquido ele é. Porém, tem alguns ativos que são dificilmente transformados em dinheiro, ou seja, que tem um alto risco de liquidez. Os imóveis, por exemplo, têm alto risco de liquidez. Para eu conseguir vender um imóvel rapidamente, eu vou ter que fazer o quê? Baixar o preço. Logo, este valor que eu vou perder por ter que baixar o preço para vender o ativo rapidamente é uma perda que eu vou ter devido ao risco de liquidez. Então, o risco de liquidez está associado com a dificuldade de vender um ativo. Quando a questão deixa claro que estou baixando o preço porque eu estou com dificuldade de vender o ativo, aí é risco de liquidez, não se discute. Porém, o preço do ativo pode cair. O preço das ações, por exemplo, que é mais evidente para nós, vive oscilando no mercado, não é? Um dia subiu, outro dia caiu, um dia subiu, outro dia caiu. O preço da ação pode cair não por uma questão de liquidez, mas por uma questão essencialmente e especificamente de mercado. Imagina, tem uma crise financeira se aproximando, tem uma pandemia que faz com que todo mundo fique avesso ao risco e comece a vender os seus ativos, o preço do ativo cai. Caiu por quê? Se tem um monte de gente querendo comprar e um monte de gente querendo vender, logo a liquidez do ativo está tão boa quanto antes. Caiu porque expectativas de mercado acabaram sendo revisadas e o preço acabou caindo. Então, diferença entre risco de liquidez e risco de mercado. O risco de liquidez está associado com a dificuldade de vender determinado ativo. Já o risco de mercado está associado com a oscilação de preços. O preço pode cair porque as premissas foram revisadas, as expectativas foram revisadas. Com isso em mente, vamos à nossa questãozinha. Olha só, um investidor comprou uma ação por 4 pila, pagou R$4 e precisa vendê-las, quer vender. Olha só, o pulo do gato na nossa questão. Dentre as várias cotações recebidas, ou seja, tinha um monte de gente querendo comprar as ações dele. Logo, ele não está com dificuldade de vender. Logo, não é risco de liquidez, porque ele não está com dificuldade de vender, porque ele recebeu várias cotações. A melhor foi de R$13,60. Opa, ele comprou por 4 pila, só que agora quando ele tentou vender, a melhor dentre as várias cotações que ele recebeu é R$13,60. Este investidor está, portanto, sujeito a qual tipo de risco? Ele está sujeito ao risco de oscilação de preços, que é normal, principalmente no mercado que ele está atuando, que são um mercado de ações que tem bastante volatilidade, bastante oscilação de preços. Logo, ele vai estar sujeito a um risco de mercado. Crédito, Eduardo, não é mercado, alternativa D. Lembra, ações não têm risco de crédito. Isso aí a gente nunca pode errar. Ações não têm risco de crédito porque quando eu compro uma ação, eu não estou emprestando dinheiro para a empresa. Eu estou comprando um pedacinho da empresa. Eu estou me tornando proprietário do pedaço daquela empresa. Só que eu tenho outros riscos. Eu tenho o risco de liquidez, se eu tentar vender a ação e ninguém quiser comprar, que não foi o caso aqui, e eu tenho o risco de mercado, que é o caso desta questão. Quando eu tento vender as minhas ações no mercado para transformar em dinheiro e, naquele dia que eu fui vender, o preço é menor do que o que eu paguei pelas ações lá na data de compra. Então, bastante atenção para essa diferença entre risco de mercado e risco de liquidez.